Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais uma atualização aqui sobre o mercado cripto e o preço também do Bitcoin. Hoje nós tivemos então vários dados da economia americana sendo publicados e sim, eles parecem bastante positivos. Então fica ligado aqui no vídeo. Então, será um vídeo curto aí, apenas para te manter informado do que é que está sendo divulgado e quais são as expectativas que nós temos então para o futuro próximo do preço dos criptoativos, como também das bolsas de valores. Pois bem, o Bitcoin hoje amanheceu no vermelho, agora está começando a se recuperar, enquanto o mercado de altcoins também volta aí a se recuperar um pouco, tá? Quais são os dados que nós tivemos divulgado na data de hoje? Dados bastante importantes, tá? Nós tivemos aí dados da inflação americana e eles saíram aí abaixo da expectativa. Isso é sim um ponto bastante positivo. Por quê? Porque se os dados da inflação veio abaixo da expectativa, significa que a economia americana está sim caminhando aí para o seu alvo de 2% de inflação que o Federal Reserve precisa para iniciar então o corte das taxas de juros. Isso é um dos pontos mais importantes que realmente precisa acontecer para que nós possamos ter, então, uma continuação saudável dessa fase final do nosso bull market. E junto com isso, também já se você observar aqui nas probabilidades do Federal Reserve começar o corte das taxas de juros, em junho, esse dado estava próximo de 90% para não termos cortes em junho. E agora já está caindo aqui para 88%. Ainda é muito cedo para levar isso aqui ainda como definitivo, mas já indica que os investidores, já no primeiro ponto, começam a ver que o corte das taxas de juros está sim no horizonte no futuro próximo. Em julho, aqui, esta taxa estava na casa dos 85% para não corte no mês de julho. E nesse momento já caiu aqui para 72% e um corte de 25 pontos já subiu aqui para 25%. Então, pela interpretação aqui do mercado, a probabilidade do corte das taxas de juros acontecerem em julho começa a se elevar. Se os dados da economia americana continuarem a saindo nesse patamar, sempre diminuindo o valor da inflação, é sim um ponto bastante positivo para que o Fed já inicie isso no mês de julho. Talvez não em junho, porque os dados ainda não estarão totalmente apurados para ele tomar essa decisão em junho, mas para o mês de julho, que entra em confluência com tudo aquilo que nós já temos divulgado aqui no canal, que do mês de julho em diante nós temos a maior parte da dívida americana a ser renegociada e os juros dessas dívidas precisa cair para o mês de julho. Mês de julho também é o mês onde a pausa das tarifas de Donald Trump serão, no caso, finalizada ou então cancelada, que seria o melhor cenário. Então, há muitos dados aí que precisam entrar em convergência e eles apontam para o mês de julho. Amanhã, sexta-feira, nós também temos um dado que é sim também importante para que nós possamos levar em consideração e pode ditar aí o caminho dos mercados durante o final de semana e também na abertura na segunda-feira, que é o sentimento dos consumidores. Será que o sentimento dos consumidores americanos aumentou ou
diminuiu. Isso sim também pode contribuir para, quem sabe, o início de uma nova pernada de alta aí para o Bitcoin a partir de segunda-feira. Porque se os dados do sentimento do consumidor continuar caindo, significa que ele tem poucas, está diminuindo as suas esperanças na recuperação da economia americana. Significa que o consumidor está gastando menos, porque ele está preocupado com o futuro. Então, ele não quer gastar com nada que não seja essencial para ele e a sua família. Isso também vai colaborar para uma decisão mais acelerada do Federal Reserve, o Banco Central Americano, porque se o consumidor começa a dar passos para trás, ficando um pouco mais cauteloso, ele vai essencialmente ir desacelerando a economia, fazendo com que os preços também comecem então a cair e a inflação caindo junto com os preços, caminhando cada vez mais para a meta de 2%. Então, nessa altura do campeonato, dados negativos para a economia, na verdade, se tornam positivos para o Federal Reserve e também se tornará positivo para o futuro do mercado, porque ele vai interpretar que o Fed vai cortar as taxas no futuro próximo e podemos então ter aí uma continuação da, do crescimento do preço dos ativos até a data do corte das taxas de juros. Mas não esqueça que, como eu já comentei aqui no canal também, que quando o Fed resolve cortar as taxas de juros, há uma grande probabilidade, então, dos preços dos ativos caírem nessa data. Então, você precisa ter um pouco de cautela aí quanto às suas expectativas, porque o mercado sempre age antecipado. Se ele tiver plenas convicções que o corte virá em julho, ou quem sabe os dados de junho alterem, é bem provável que nós tenhamos então essa nossa pernada de alta até lá e na data da divulgação dos dados do corte das taxas de juros, provavelmente o mercado começará a cair, tá? Mas nós cruzaremos essa ponte quando estivermos nela. No momento não é preocupante, mas é algo que você precisa manter aí na sua mente, porque pode sim acontecer. Agora, quanto ao price action do Bitcoin, ele ainda continua aqui lateralizado, consolidando exatamente aqui nesta zona e não tem assim muita novidade desde a nossa última publicação, porque ele realmente não se moveu ainda. Ele iniciou sim uma pequena correção, se nós formos observar aqui no gráfico de 4 horas. Aqui está. Ele iniciou sim uma pequena correção aqui do topo, onde ele encontrou, topo local, aqui dos 106.000, 105.900, dependendo aí da corretora que você estiver utilizando. E ele fez aqui um zigue-zague de pullback, chegando aqui na casa dos 101.500, o que é bastante bom do ponto de vista técnico, porque mostra que ele está consolidando aqui nessa zona e que provavelmente este nível aqui dos 101.500 está sim no momento funcionando como um suporte para o preço do Bitcoin, mas nós não podemos esquecer que ele está numa zona de resistência, tá, pessoal? Voltando aqui para o gráfico diário, você consegue sim observar que o Bitcoin nesse momento está
exatamente na nossa linha vermelha do nosso perfil de volume. Então, o que que isso aqui quer dizer para você que é novo, chegou agora no canal? A linha vermelha significa uma resistência majoritária, um ponto de pressão vendedora onde o ativo tem uma certa dificuldade de romper. Isso é colaborado quando você vê essas sombras aqui em vermelho, que mostra pressão vendedora das baleias, dos grandes players. Da mesma forma que eles entraram aqui com pressão compradora. Então, eles entraram comprando pesadamente o Bitcoin aqui no seu ponto de controle, nessa linha branca, na faixa aqui dos 94 mil, e também logo mais aqui abaixo, um pouco abaixo do seu suporte majoritário, também tivemos aqui uma pressão compradora bastante considerável das baleias. Tá? Então, se ele já chegou aqui, e como você tem explicado em outros vídeos, que o ativo, quando chega aqui em cima, então ele vai buscar o nível de suporte majoritário na linha verde, existe essa possibilidade? Existe, mas o mais importante é que ele permaneça aqui nessa zona, consolidando nesta zona, porque quanto mais tempo ele permanecer aqui, mais ele vai consumindo toda essa pressão vendedora que há nesta zona aqui, e uma vez que essa pressão vendedora for completamente consumida, ele terá então a oportunidade de romper este nível, que é o que nós queremos que ele faça, que ele consiga romper esta linha vermelha e torná-la como suporte, tá? Que uma vez ele fazendo isso, ele abre as portas para romper aqui o seu all-time highs na casa dos 110 mil dólares. Agora, caso ele seja incapaz de fazer isso, tá? Ou seja, se algum dado da economia aí altere ou Donald Trump decida soltar alguma asneira que geralmente ele faz de vez em quando para ocasionar a queda do mercado por alguma razão escusa, não é? O Bitcoin pode sim vir buscar níveis mais baixos. Isso não está fora de cogitação. Além do mais, nós temos aqui divergências bearish. Como vocês podem ver, temos aqui esta nuvem azul de momento mais alta do que esta nuvem azul de momento. E está aqui já a nossa linha vermelha ligando um topo no outro, e é visível que a última é menor do que a primeira. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o preço teve uma expansão, o preço aumentou enquanto a nuvem de momento diminuiu. Isso é uma divergência bearish, é um sinal que mostra que o momento de crescimento do preço está perdendo a sua força, mas não significa uma queda imediata, mas já são os primeiros sinais que precisamos ter cautela aqui nessa zona. Agora, caso o Bitcoin realmente não consiga romper esta faixa aqui vermelha, essa linha vermelha dos 105.500, tá? O que que é então que pode vir a acontecer? É bem provável que no primeiro momento ele volte a buscar aqui suporte na casa dos 96 mil, que é o seu ponto de controle, tá? Onde nós temos aqui um certo nível de pressão compradora, tá? Do smart money. Então, a primeiro momento seria este aqui o nível onde o Bitcoin poderia sim vir buscar. Agora, dependendo do tempo que levaria para ele vir buscar
níveis mais abaixo, não é? Você há de concordar comigo que o gráfico continua caminhando aqui para a direita, tá? Então, dependendo do movimento que aconteça aqui, ele preenchendo toda essa zona aqui de pressão compradora, ele pode vir eventualmente querer buscar, então, aqui a casa entre os 92 e 94 mil não está fora de cogitação, tá? Por quê? Porque aqui nós também temos um nível de suporte bastante interessante, como vocês podem observar aqui. O preço encontrou suporte por diversas vezes também aqui nesta zona. Observe, aqui foi resistência, uma vez que o preço perdeu, ele tentou voltar, foi resistência, e aqui foi suporte por diversas vezes. Então, caso ele não se sustente aqui no seu ponto de controle, nos 96.500, ele pode vir aí morosamente querer vir buscar esta linha amarela, que foi um suporte bastante importante na casa aí dos 92 e 93 mil dólares. Então, é isso que eu consigo ver de price action para o Bitcoin. Até o momento não tem assim muito mais novidade, a não ser o ponto aqui que ele teve aqui já um pequeno bounce, tá? Dentro dessas informações da economia americana que foram divulgadas, mas, para o que tudo indica, o bull market ainda continua, por mais que tenhamos alguns sinais aí de preocupação, eles são de curto prazo, porque o Federal Reserve inevitavelmente vai precisar cortar as taxas de juros e vai precisar imprimir dinheiro, e é só uma questão de tempo, porque não há outra forma deles conseguirem refinanciar a dívida americana se eles não imprimirem dinheiro. É como o sistema foi implantado e não há como eles fugirem. Então, o mercado, de certa forma, é viciado aí nesse tipo de estímulo, e isso vai continuar dessa forma aí até uma data indeterminada. Então, nós já sabemos que isso vai acontecer. Só ainda não temos a certeza da data, mas a maior probabilidade é que venha em julho, o que vai aí nos impulsionar para um belo e última pernada, ressalto, última pernada do nosso bull market aí, provavelmente até o final do ano. E cuidado com as tuas expectativas aí quanto ao preço do Bitcoin chegar aí a 500, 700 mil para esse bull market. Cuidado, porque não há nada nos gráficos que indicam esta probabilidade. Há sim alguns indicadores criados por moonboys, ou seja, pessoas extremamente a favor do Bitcoin, que são um pouco, no mínimo, tendenciosos e que podem não refletir uma realidade. Como eu já falei aqui no canal e tenho vídeo gravado aqui sobre esta ilusão, vou deixar aqui no card também para você. Tenha só cautela. Pode ser que ele chegue lá? Claro que pode, tudo é possível. Mas como trader e investidor, eu não trabalho com ilusões, eu trabalho com dados, trabalho com análise técnica, com probabilidades. E na minha balança de probabilidade, estes números astronômicos têm menor peso. Portanto, eu mantenho os meus pés no chão e um topo provável entre os 130 mil, dos 125 até os 150 mil é algo mais plausível, na minha opinião. Era tudo que eu tinha para esse vídeo. Nos vemos no próximo. Até.